Boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui de novo, sempre vendo as pessoas com quem a gente já trabalhou em outros tempos, pessoas queridas, pessoas amadas, pessoas amorosas. Então é sempre bom, uma alegria. E é bom porque isso proporciona um ambiente propício. Para quem não sabe, o pensamento de vocês, como estava dizendo na mensagem, influencia não somente os nossos desejos, nossas palavras, nossos atos, mas influenciam também dos outros. Então vou rogar a benevolência dos irmãos para pensar em positivo, e assim a gente conseguir se conectar com a espiritualidade superior e passar uma mensagem esclarecedora, confortadora, uma mensagem útil para a nossa vivência, para a nossa experiência terrena. Agradeço aos trabalhadores da casa, tanto aos encarnados como aos desencarnados, e fica registrado aqui meu agradecimento pela oportunidade concedida. Para a reflexão da noite, eu peguei uma passagem constante do Evangelho segundo João, logo no capítulo 1, onde João vai relatar o encontro de Jesus com João Batista, quando João ainda batizava as pessoas. E ali, em virtude da fama que se espalhava de João, os judeus selecionaram um grupo de sacerdotes e escribas para questioná-lo a respeito da sua origem, de quem ele seria. E esses judeus foram até João e lhe perguntaram se ele seria o Cristo. E ele disse que não, que ele realmente havia vindo para antecipar a vinda de Jesus, a vinda do Cristo de Deus. E ele, ali na sua atividade, ele pedia para que as pessoas se confessassem, se arrependessem, modificassem o pensamento delas, e assim ele as mergulhava no rio para, entre aspas, limpá-las do desejo. Era um ato simbólico, em que, a partir daquele momento, as pessoas se comprometeriam a mudar o pensamento, mudar a forma de enxergar a vida. Por isso que foi muito oportuna a mensagem lida pela Dani aqui na abertura. E João assim fazia. Quando interpelado pelos judeus sobre se ele seria o Cristo, ele disse que não. E disse mais, eu não sou digno de me curvar sequer para desatar as suas sandálias. Aquele que virá é muito maior do que eu sou. E antes que eu fosse, ele já o era. Antes que eu fosse criado, ele já era o Cristo. E Jesus se refere a João como sendo, dentre os filhos de mulheres, o maior de todos. Mas a verdade é que Jesus foi até ele. Foi para ser batizado, para que se cumprisse as profecias. E João, esclarecendo aos sacerdotes e aos judeus, disse: mas quem és tu? Eu sou a voz que clama do deserto. Eu sou aquele que vem como precursor anunciar a chegada do reino de Deus na terra. Jesus é batizado por João, embora João não desejasse batizá-lo, pois ele falava: ora, você é maior do que eu sou, e eu vou batizá-lo? E Jesus disse: cumpra-se a profecia, batize-me. Depois disso, no dia seguinte, relata João, o evangelista, que Jesus passeava por ali, transitava por onde João estava. E 2 dos seus discípulos, quando João diz: eu vi o Espírito Santo descer como uma pomba sobre Jesus, o Cristo, eles dizem: ora, então nós vamos segui-lo. Dizem os estudiosos que esses 2 discípulos de João que passaram a seguir Jesus seria João o evangelista e Tadeu maior. Mas também isso não é muito importante para nós. O que é importante de fato foi esse
relato de João dizendo que os 2 discípulos passaram a seguir Jesus. Quando Jesus percebeu que eles o seguiam, ele se dirigiu aos discípulos e lhes fez uma pergunta. E essa pergunta tem que calar em nosso âmago para que nós saibamos conviver diante da vida e compreender as situações que se apresentarão diante da nossa jornada terrena. Jesus vira aqueles 2 e pergunta: que buscais? Olha a profundidade. Que buscais? Quando vocês se dirigem a mim, o que vocês estão buscando? Ou, segundo algumas traduções bíblicas, o que procurais? O que buscamos? Quando nós nos dirigimos a um templo religioso, aquele local, aquele recinto que se propõe a trabalhar, a nos esclarecer sobre Jesus e os seus ensinos, o que de fato estamos em busca? Buscamos comodidade, facilidade, cura? Buscamos um consolo? Buscamos uma orientação? O que estamos a buscar quando nos dirigimos a Jesus e a aqueles lugares que se propõem a restaurar os ensinos vividos e anunciados, pregados, revelados pelo Mestre? Pois, muitas vezes nós dizemos, olha, está lá no livro dos Espíritos, 625, que Jesus é o modelo mais perfeito que a humanidade pode vislumbrar. Que Jesus é o nosso modelo e guia. Modelo, ou seja, aquele que nós devemos ter como parâmetro para o nosso comportamento diário, e guia, pois ele conhece o caminho e vai nos conduzir de forma segura até o lugar do nosso destino. Jesus é nosso modelo e guia. Tá, nós sabemos disso, mas de fato, o que buscamos? Muitas vezes, nós nos deparamos com essa pergunta que é algo de foro íntimo de cada um. Nós temos que refletir, e é necessário que o façamos, senão nós nos transviaremos do caminho. E foi Jesus quem disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e ninguém conseguirá a vida em abundância senão através dEle. Quando nós vimos até o centro espírita, estamos em busca do quê? Eu gosto de fazer essas indagações, pois elas mexem comigo, e eu espero que mexam com vocês também, essas reflexões. Estamos em busca de algo momentâneo para nos preparar para aquela situação apenas? Sabemos que muitos de nós vimos ao centro espírita ou procuramos os templos religiosos quando a dor bate em nossa porta. Quando a dor, como diz Humberto de Campos, como essa lâmpada vem a iluminar algo, o nosso interior, mostrando que há algo que está errado, que há algo não trabalhado, que há algo despreparado e que necessita de atenção e tratamento. Quando nós nos separamos de um ente querido através do desencarne, quando nós perdemos o emprego, quando nós nos deparamos com aqueles amigos que nos traem, aqueles amigos que nos caluniam, injuriam, isso sem olvidar que muitas vezes nós, na nossa imperfeição, agimos assim. Não é verdade? Nós, muitas vezes, cometemos esses atos contra os outros, e é natural que assim o seja, pois somos espíritos imperfeitos. Mas quando acontece isso de fora para dentro, alguém fazendo isso conosco, nós nos enfraquecemos, fraquejamos e vamos em busca.
de algo para nos fortalecer, e é bom que assim o seja. Aí vamos à casa espírita, vamos ao templo religioso. Mas será que é somente nesses momentos que deveríamos buscar? E buscar para encontrar respostas de fato ou analgésicos para a situação? Algo que apazigue ali. E depois, se nós não tratarmos aquele sentimento que está dentro de nós, voltará. Acontecerá algo semelhante para que nós nos deparemos com aquela situação, com aquele sentimento. E isso nós chamamos de dor, de aflição. E Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Estou aflito, vou ao centro espírita, ali eu serei consolado. Sim, mas o que mais devemos buscar é o esclarecimento. É a cura real, é o fortalecimento de nós para a eternidade, pois somos espíritos imortais, somos espíritos que encarnamos para vivermos situações em busca do desenvolvimento de virtudes, em busca da conquista da paz, em busca de algo que nos torne seres autônomos, seres capazes de agir por nós mesmos. Como disse Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho para que nós façamos brilhar a luz que há dentro de nós, e não para que a gente fique se iluminando com a luz alheia. Pois Jesus é a luz do mundo, sim, mas como um farol ele mostra o caminho. E esse caminho tem de ser percorrido, há de ser percorrido por nós. Espíritos eternos, criados simples e ignorantes, mergulhamos no corpo e dele saímos sucessivas vezes em busca da auto-iluminação e da paz. Nós estamos em busca das conquistas das virtudes. E muitas vezes nós nos equivocamos. Muitas vezes nós buscamos os templos religiosos, as casas de oração e trabalho, não em busca da conquista da essência interior, não em busca das virtudes, mas em busca de algo que vai entorpecer a nossa mente. Muitas vezes, como diz Kardec, nós buscamos o templo religioso para uma promoção social, para conseguirmos clientes, para conseguirmos obter vantagens, para conseguirmos saciar a busca de um destaque, para buscarmos uma contemplação. Muitas vezes nos equivocamos. E eu trouxe para a leitura uma passagem de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele vai tratar exatamente desse tema. Que buscais? E esse espírito amigo, espírito que recebeu uma tarefa divina de nos esclarecer, de cuidar de nós, principalmente os espíritas, pois a sua tarefa se focou preponderantemente aos espíritas, não exclusivamente, preponderantemente. E por quê? Porque foi uma revelação do plano espiritual para o plano carnal, através da mediunidade santificada de Francisco Cândido Xavier. E ele vem exatamente nos provocar algumas reflexões. Ele vem nos dizer, nos questionar, o que estamos em busca quando nos reportamos a Jesus ou àqueles lugares que se propõem a nos lembrar e nos ensinar os ditos de Jesus. E ele diz: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Logo na primeira frase ele já fala, olha, a vida é experiência. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos esclarece sobre isso. Que é a experiência que nos proporciona a possibilidade, não necessariamente aproveitável,
de uma situação para fazermos florescer em nós uma virtude que jaz latente, como uma semente que necessita germinar. E ele continua: cada existência isolada. Por que isolada? Porque nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais que vão reencarnar várias vezes até aprendermos o que a escola tem a nos oferecer. E diz: cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Vejam, a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Aqui ele já está nos dizendo: queres chegar a Deus? Nós sabemos que Jesus é o caminho. Para isso teremos que passar por experiências, tentando desenvolver os sentimentos. Sentimentos que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Lázaro diz: no começo nós temos sensações. Essas sensações elaboradas se tornam emoções, e essas emoções sublimadas se tornam sentimentos, e o sublime dos sentimentos é o amor. Nós estamos em busca desse sentimento que transcende a nossa personalidade. Esse sentimento que fará com que nós sejamos como sóis que brilham e servem de orientação para aqueles que vêm atrás, assim como Jesus que está à nossa frente. Pois sabemos que Jesus, graças a Kardec e outros mais, Jesus não é Deus como muitos pensam. Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante, que transitou por vários planetas se desenvolvendo. Por isso que foi o mestre quem afirmou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos tudo o que ele faz, e coisas maiores ainda faríamos. Interessante, né? Coisas maiores ainda. Por quê? Se nós pegarmos a resposta das 625, nós veremos que lá Kardec está dizendo: na Terra, Jesus é a maior perfeição a que o homem pode aspirar na Terra. Mas, como disse Jesus, há coisas maiores do que o que ele fez na Terra. E que nós, se evoluirmos, seremos capazes de fazer também, pois ele passou por isso. Por isso que ele é o guia, ele sabe o caminho. Ele passou por esse terreno, por essas veredas escarpadas, pedregosas, cheias de aclives, perigos, ciladas que muitas vezes são provocadas pelo pensamento não equilibrado, que geram desejos deturpados, como disse na mensagem de abertura. E continua o benfeitor espiritual: os homens, contudo, estendem a esse departamento divino, que é a experiência religiosa. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação dos sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. E isso não é para nos assustar. Quando os espíritos superiores afirmam que a chaga da humanidade terrena é o egoísmo, não é que nós simplesmente nos tornamos egoístas. O egoísmo é fruto de um instinto de conservação. Logo, ele é consequência de algo natural criado por Deus. Nós passaremos por esse sentimento para nos preservarmos, para nos desenvolvermos. Então não é para dizer assim: eu sou egoísta, ou será que eu sou egoísta? É natural, todos na Terra o são, em maior ou menor proporção, mas todos somos, é natural. É Kardec quem nos esclarece isso. Por isso que os espíritos superiores vão dizer: olha, na Terra
nós temos que lutar contra o egoísmo. E o egoísmo é a mãe do orgulho, pois nós nos achamos no centro do universo, nós achamos que nossos interesses devem se sobrepor aos interesses alheios, e aí nós nos tornamos egoístas. Até que a gente consiga desenvolver a inteligência e compreender que nós não temos que nos preocupar tanto com o nosso corpo perecível, que o nosso corpo é apenas um instrumento de desenvolvimento, de progresso, de evolução. E que se hoje ele tomba para não mais levantar, você continua, você perdura. Mas isso não adianta nós querermos falar para pessoas despreparadas, e muitas vezes somos nós. Nós estamos nesse processo evolutivo. Então, quando Emmanuel trata aqui desse egoísmo que vai pervertendo os sentimentos, ele está se referindo à pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona os espíritos superiores, respondem. 893 vai tratar das virtudes. Qual a maior das virtudes? A mais sublime? A melhor delas? Aí eles falam, olha, é aquela que está desinteressadamente em proveito do próximo. São outras palavras, é óbvio, né? Depois, se for o caso, a gente lê a pergunta e a resposta. Mas na 895, ele vai dizer exatamente isso. Muitas vezes nós fazemos as coisas pautados na satisfação dos nossos interesses. Egoísmo, das nossas ambições, dos nossos desejos. É natural, é uma fase pela qual o Espírito eterno passa. Por isso não temos que ficar nos crucificando, mas reconhecer para trabalhar. Por isso que Humberto de Campos é muito feliz nessa colocação. Aliás, quem sou eu para dizer que ele é feliz, né? É um espírito escolhido por Emmanuel para trabalhar junto com ele na disseminação das informações oriundas do plano espiritual. Mas a frase dele é fantástica quando ele diz que a dor é uma lâmpada que vem iluminar esse país desconhecido que somos nós, os nossos sentimentos, para que nós possamos tratá-los, para que nós possamos fortalecê-los, desenvolvê-los. Então a gente vai analisando, nós temos que trabalhar os sentimentos. A finalidade da encarnação, o sentido psicológico da nossa vida é a sublimação dos sentimentos. Tenho medo. Por que tenho medo? Estou com raiva. Por que estou com raiva? Estou aflito. É o primeiro passo. Reconhecermos aquilo que está dentro de nós. Ah, não, eu sou maravilhoso, eu não tenho isso. Olha, me desculpe, mas não estaria aqui no planeta Terra. Que o planeta Terra é feito para espíritos imperfeitos. Um mundo de expiações e provas. Se nós não tivéssemos esses sentimentos, nós estaríamos em mundos felizes. Nem de regeneração seria. E olhe lá se nos felizes nós não temos informações precisas a esse respeito, se lá eles também são ou não suscetíveis desses sentimentos equivocados. Aliás, André Luiz, no livro Nosso Lar, ele vai dizer que nessas esferas os espíritos também erram, também caem, se equivocam, e lá a responsabilidade é maior. Ele obtém essa informação num diálogo e nos traz para nos esclarecer. Somente o espírito puro já não erra mais. Puro na terra, que nós possamos afirmar, Jesus. Os demais, bons espíritos. Segunda escala. Primeira escala, espíritos imperfeitos. Os impuros, somos nós. Aqueles que ainda trazem em si o orgulho, o egoísmo, a ambição, a inveja, o ciúme, a raiva, a ira, desejos equivocados, que começam pelo pensamento, como disse a mensagem. E Emmanuel continua nesse: que buscais? Que buscais quando se dirige a Jesus? Quando se dirige a uma prece, rogando o amparo divino.
Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável. Subornável é passível de ser subornada, que você vai negociar com ela, com Deus. Ó Deus, e nós não agíamos assim? Muitos não agem assim ainda? Olha, se o Senhor me providenciar determinada coisa, eu prometo dar 10 pulinhos. Não é o São Longuinho? Olha, se o Senhor me providenciar tal coisa, eu vou montar uma instituição de caridade. Sempre condicionando a nossa prática bondosa, que deveria ser espontânea, ao recebimento de algo. E Emmanuel está nos advertindo aqui. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Isso é interessante, pois, devido à Igreja Romana, devido ao equívoco perpetrado ao longo de nossas encarnações passadas, nós achamos que para nos dirigir a Deus, nós devemos nos valer de alguém. Não é assim? Eu vou ao padre porque o padre é o representante de Deus na terra. Ah, eu estou mal, então eu vou rogar ao Eduardo que ore por mim. Ah, por quê? Por que você não ora? Porque nós trazemos esse atavismo, essa herança de que nós estaríamos condicionados a receber o amparo divino através de alguém, sendo que a relação é direta entre nós e Deus. Tanto que Jesus disse: quando quiseres algo, peça diretamente ao Pai. Ele está te ouvindo. Mas nós achamos que não. Nós achamos que precisamos do amparo de alguém, de um intermediário, de um intercessor. E Kardec fala, é natural que assim a gente haja, porque nós sabemos de nossas imperfeições. Aí nós, por não conhecermos a fundo a natureza dos espíritos encarnados na Terra, nós achamos, por exemplo, que o Eduardo, o Vinícius, o Domingos são pessoas melhores. Sim, a gente está em busca do aprimoramento, mas não somos melhores do que os outros. Aí a gente fala assim, como eu não quero, me melhorar, isso é Kardec que explica, tá? Só estou reproduzindo com outras palavras, facilitando a compreensão. Nós vamos para aquela pessoa de aparente comportamento idôneo, ilibado, pois nós, no fundo, sabemos que nós temos desejos que não deveríamos ter. Aí a gente se dirige a alguém que nós reputamos ser melhor do que nós. Mas aí nós paramos e pensamos, pois foi Jesus quem disse: se nem ele aceitou o qualificativo, o adjetivo de bom, ele aceitou o de mestre, mas de bom não. Será que nós poderíamos achar que somos pessoas boas? Aí nós já sabemos que não, se nem Jesus aceitou essa qualificação. Mas isso eu estou ressaltando para a gente verificar. Nós podemos entrar em contato direto com Deus, Ele está nos ouvindo, Ele está nos vendo a todo momento, Ele está nos acompanhando, Ele conhece a cada um de nós. O Pai. E olha, Jesus conhece todos nós. Foi Ele que disse, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, porque eu sou o bom pastor e eu conheço todas. E eu darei a minha vida pelas minhas ovelhas. Não foi o que Ele fez? Então, Emmanuel está nos trazendo essa reflexão. Nós estamos querendo negociar com Deus quando nós fazemos um pedido? Ou estamos querendo, como ele diz, privilégios e preferências? Pois se Deus
nos privilegiasse, nos desse preferência, ele seria injusto. Pois ele deu preferência a mim em detrimento do outro. Quem faz isso são os homens que são imperfeitos, Deus não. Ele é perfeito. Os atributos divinos. Se nós compreendermos os atributos divinos, nós compreenderemos que ele não privilegia ninguém. Aquele que está hoje na posse de recursos materiais portentosos, está recebendo uma responsabilidade que ele terá que prestar contas, e que essa responsabilidade é perigosa. Aí, se nós compreendermos isso, nós não invejaremos quem tem um patrimônio vultuoso. E mais do que isso, nós oraremos por ele. Sabendo que Deus é justo e bondoso, se hoje nós passamos dificuldade, seja de que índole for, nós compreenderemos que aquilo é para o nosso bem. Uma criança não compreende porque o pai a coloca de castigo, mas o pai sabe o motivo. Se um pai terreno que é imperfeito age assim, imagine Deus. Aí nós compreenderemos todas as situações e nós saberemos pedir. O que pedir para o pai? Pois nós compreenderemos que, se não estamos na posse de algo, é para o nosso bem. Ou se estamos, é para que a gente atue como um bom administrador, pois contas nos serão rogadas, nós teremos que prestar contas, solicitadas. Os atributos de Deus. Por isso que Emmanuel diz aqui para nós, não há privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Aqui ele pega pesado com a gente, né? Ele está dizendo assim, sabe aquele problema que você está pedindo amparo? A maioria das vezes é mesquinho. Isso nos leva a refletir, de fato, qual problema nós temos? Eu estou me lembrando agora, eu não vou contar a história toda, mas só a essência dela. Chico Xavier fazia o bem a inúmeras pessoas. Ele curava as pessoas através do passe. Ele consolava. Ele recebia mensagens que se espalharam pelo mundo inteiro, traduzidas para que as pessoas tenham uma orientação. Fez o bem sem olhar a quem. Trabalhou incessantemente. Quando Emmanuel se apresentou a ele, isso está no livro do Chico Xavier, na biografia do Marcel Souto-Maior, no capítulo intitulado Muito Prazer, Emmanuel. Ele se apresenta para Chico e diz assim, olha, eu estou vendo que você está indo ao centro espírita, você está aparentemente disposto a trabalhar para Jesus. Você está mesmo querendo? Aí Chico fala assim, olha, se os bons espíritos não me desampararem, tudo bem. Não, os bons espíritos não vão te desamparar. Você precisa só de 3 condiçõezinhas. Ah, tá, qual? Não é essa, infelizmente. Já responderam lá, disciplina, disciplina e disciplina, e não é. Falou assim, você precisa trabalhar, estudar sempre e se esforçar na prática do bem. Veja, disse Jesus, meu Pai trabalha, eu também trabalho. Então, nós não teremos privilégios, nós temos que trabalhar. E Emmanuel falou para Chico, você vai ter que trabalhar. Está disposto a trabalhar para Jesus? Você vai ter que, como está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas, sacrificar os seus hábitos, sacrificar o seu trabalho, os seus afazeres,
tudo na sua vida em prol de Jesus, em prol de Deus. E aqui vai um esclarecimento. Quando fala sacrificar os hábitos, o trabalho, não é deixar de lado, como a gente pensa, sacrificar é, relegar para um segundo plano. Sacrificar é tornar o ofício sagrado. Sacro, de sacrificar, é sacro ofício. Ofício sagrado. Você, como disse Chico, é proibido um churrasco? Se tiver Jesus junto, não. Como assim? Num churrasco, Jesus. O que você está conversando ali? Você está falando do quê? Você está com uma conversa nobre, instrutiva? Ou você está com uma conversa de falar mal dos outros? Vamos ao velório de fulano. Você vai lá contar piada ou fazer uma oração? Isso vale para um churrasco. Você vai a uma festa, a um casamento. Você vai lá para comemorar com os noivos a união de um casal que está constituindo a célula da sociedade, que é a família, ou você está indo lá para comer e beber? Sacrificar, tornar sagrado. Nada é proibido. Nada é proibido. Mas temos que tornar sagrada a situação. Como fazemos isso? Louvando a Deus, agradecendo pela comida, agradecendo pela situação, ouvindo o aflito, o que está em sofrimento, tentando ampará-lo, fortalecê-lo, encorajá-lo a prosseguir, dando ombro amigo. Isso é tornar sagrado o seu ofício, o seu hábito, os seus afazeres. São reflexões, pois senão a gente cai naquela questão que Jesus mandou que nós tomássemos cuidado com o fermento dos fariseus. A gente acha que para ser agradável a Deus, a gente tem que tomar banho antes de ir ao centro espírita. E a gente tem que colocar a melhor roupa e chegar aqui fantasiado, de um bom cristão. E lá fora não. Lá fora a gente não precisa. Não é assim. Esse verniz social que os espíritos nos dizem, que a gente muitas vezes veste. Jesus diz, cuidado com os lobos em pele de carneiro. Tem que tomar cuidado. Eu erro. Ótimo, eu erro, reconheço. Tenho determinada deficiência, vou trabalhá-la. Por isso que Jesus disse assim, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Aquele que não comete erros, aquele que é perfeito. Ele, em tese, poderia fazer isso, e não o fez, Ele protegeu a mulher adúltera que lhe foi apresentada, quando as pessoas equivocadas, hipócritas, queriam apedrejá-la por ela se equivocar, traindo o seu cônjuge. E Jesus falou, mas cadê o homem que estava em conjunção carnal com ela? Que a mulher sempre foi fraca, perante a sociedade. Então a culpa é dela. Eva não é assim, A culpa foi da Eva, Ela que levou Adão à perdição. Olha só como o simbolismo vem nos fazer refletir. Tantas situações, mas a verdade é que somos todos imperfeitos. Quando reconhecermos em nós as imperfeições que temos, nós aceitaremos a imperfeição do outro. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante. A gente só não aceita que o outro erre, porque nós ainda estamos sendo conduzidos pelo orgulho, filho do egoísmo, achando que nós não erramos. E para não reconhecer os nossos erros, nós atacamos o outro, como quem você está errado, mas e eu?
Se nós conseguirmos trabalhar em nós esse sentimento, nós aceitaremos que o outro erra, porque nós sabemos que somos suscetíveis ao erro. Isso é por demais importante. Definitivamente, esse é o tópico principal que nós temos que ter em mente quando buscamos Jesus. Que buscais? Buscamos alguém que vá nos conduzir, nos mostrar o que de fato é importante. O que é importante? A fama? Os famosos mostram que não são felizes. O poder? Os poderosos são infelizes. O dinheiro? Quem tem dinheiro a jogar fora também mostra que é infeliz. O que nos torna feliz? E é interessante que no livro dos Espíritos tem uma passagem que fala assim: quem é o mais rico? Espiritualmente falando, aquele que tem menos necessidade. Aquele que compreende que tem necessidade de muito pouco para poder transitar pela terra, esse é feliz. Pois ele não almeja aquilo que vai ficar. O tesouro que a traça come, a ferrugem corrói e ladrão rouba. E Chico fala que isso está na sua biografia, e tem vídeos dessa fala dele na internet, que ele agradece que na encarnação em que aquele espírito se apresentou para nós como Francisco Cândido Xavier, ele aprendeu o que de fato é necessário para viver em paz. Ele aprendeu o que era necessário. E a gente tem dificuldade em fazer essa separação, em ter esse discernimento. O que de fato é necessário? Necessário é ter o quê? É a paz de espírito. Como disse Jesus, eu não tenho uma pedra sequer para recostar a minha cabeça. E creio que ninguém acha que tenha passado pela terra alguém mais feliz do que o Mestre, né? E a felicidade não está atrelada a uma vida pacata em que você não vai ser ofendido. Você vai ser perseguido, maltratado, invejado. Você vai ser. Se Jesus o foi, você terá inimigos. Jesus os teve. Você acha que nós não teremos? Se até o ser mais puro que passou pela terra tinha, né? Nós também teremos. E continua Emmanuel. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Por isso que ele é o modelo e guia. A cruz do Calvário é símbolo vivo, pois ele não morreu. Ele desencarnou. Como diz Emmanuel, ele continua a transitar por todos os lugares, nos levando à paz, à esperança, o amparo, o consolo. Num outro livro, também psicografia do Chico, e ditado pelo Emmanuel, com o mesmo título, Que Buscais, Emmanuel vai nos dizer assim: o Cristo, Jesus, ele está em todos os umbrais dos templos religiosos. Umbral é lugar de passagem. Umbral é a porta. E diz Emmanuel, Jesus está em todos os umbrais. Isso está no livro O Espírito de Verdade. Se der, eu leio aqui também. É até às 11? São 10 para as 9 ainda? Até às 11, né? Tá chato assim para parar, hein? Então, olha só, Emmanuel vai dizer assim: Jesus está na entrada, nos umbrais de todos os templos religiosos, te perguntando:
De todos os templos religiosos, não é da casa espírita apenas. É da casa espírita, da igreja católica, da congregação, todos os templos religiosos. E ele está perguntando na entrada: que buscais? Buscais privilégios? Não posso vos ofertar. Buscais o quê? Ele está a nos perguntar a todo momento. Exatamente para que a gente pare e pense: eu estou em busca do quê? O que eu estou em busca? E eu confesso que eu titubeio às vezes na resposta. Às vezes eu falo assim: eu estou em busca do quê? O que nós buscamos? Nós sabemos, né? Os espíritos superiores nos esclareceram. Nós encarnamos em busca do desenvolvimento individual. Mas nós nos equivocamos? Sim. Muitas vezes. Eu me questiono às vezes. Por que eu estou indo dar palestra? Por que eu estou indo aplicar passe nas pessoas? Por que eu acordo toda manhã, faço meus exercícios e depois vou para o trabalho? Por que eu vou ao trabalho todos os dias? É para ser útil a alguém ou pelo salário, pelo dinheiro? Por que eu faço? Por que eu deixo de fazer? São perguntas que nós temos que nos fazer. Jesus nos exemplificou o que nós podemos esperar de espíritos imperfeitos como nós, que nós também faremos isso com eles, com os outros. No final do Evangelho segundo João, no capítulo 16, final do capítulo 16, ele vai dar uma mensagem para nós, né? Para os discípulos, os apóstolos e para nós, dizendo assim: na terra, na vida, tereis tribulações. Ele já está dizendo, ó, não espera facilidade, não espere, haverá tribulações, aflições, tanto que ele disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Na vida, está lá, depois leia, no final do capítulo 16, segundo João: na vida tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, nós também conseguiremos. Não temos que ter pressa. Primeiro vamos reconhecer nossas dificuldades, nossas imperfeições, nossas mazelas morais e ir trabalhando. Porque a evolução, isso está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito lenta, e em muitos é imperceptível ao olhar nu. Mas aconteceu a evolução. No capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 6, vai falar o seguinte: o Espírito de verdade, que nós acreditamos ser Jesus. Ele diz assim: eu vim para consolar e instruir. Eu, como divino jardineiro, cultivo vossas almas no silêncio de vossos pensamentos. Se a gente estudar a fundo o livro dos Espíritos, o livro O Problema do Ser e do Destino, da Dor, nós compreenderemos o que o Espírito de verdade está dizendo ali. Pois espíritos superiores dizem muito com poucas palavras. Mas enfim, né? Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Quais são as nossas preocupações? São preocupações de fato úteis ou são preocupações inferiores?
Ninguém ouvide, ninguém esqueça a verdade de que o escrito... está nesse, ó. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Nós poderíamos fazer essa pergunta aqui hoje. Que buscamos vindo até aqui? Pois aqueles 2 discípulos de João Batista, quando questionados por Jesus, que buscais? Eles perguntaram assim: onde moras? Onde moras? É uma informação útil? Eu vejo nessa passagem o equívoco que nós praticamos no dia a dia. Quando a dor vem como mensageira do Cristo nos proporcionar este questionamento, o que nós perguntamos? Deveríamos perguntar: que queres tu me ensinar? Qual o aprendizado que eu tenho que ter? Que queres tu me fazer desenvolver? Ou, se ainda equivocados, nós perguntaremos: onde moras? E ela dirá: dentro de vós. Dentro de vós. E o Pai, Ele vibra dentro de nós. Ele é amor. Ele respeita nosso livre-arbítrio, que Ele que nos outorgou. Ele que nos deu o livre-arbítrio. Ele permite. Queres sofrer indefinidamente? Sofra. Uma hora vocês virão até a mim, diria o Pai. Que buscais? A dor vem, como Jesus, a nos questionar, nos indagar. Que buscais? Não nos equivoquemos. Não podemos nos equivocar. Nenhuma obra exterior é importante como uma obra interior. Como disse Jesus a Anás: vim fundar o reino de Deus na terra. E esta obra, este reino, é algo no coração do homem, nos seus sentimentos, nos seus quereres, nos seus desejos. E como divino carpinteiro, Ele está trabalhando em cima de nós. Quando Ele vê que a gente está se equivocando, dorzinha nele. Olha o aguilhão. O aguilhão é aquela vara comprida com uma ponta metálica para você empurrar o gado para dentro do rebanho novamente. E os espíritos superiores falam: a dor é o aguilhão divino, a nos mostrar o que há a ser trabalhado dentro de nós. Para encerrar como Emmanuel, nós deixaremos a pergunta: que buscais? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, por terem vindo numa sexta-feira à noite a um templo religioso. E não se esqueçam, sempre que adentrarem o templo religioso, Jesus está na porta perguntando: que buscais? Muito obrigado.